Tenho ressaltado nessa tribuna que a presidente Dilma Rousseff não corresponde à imagem de boa gestora que criaram em torno dela. Se a maior preocupação da presidente é a reeleição, ela ainda não se deu conta de que está comprometendo a estabilidade econômica do Brasil. À medida que o quadro econômico de 2013, senhor presidente, se compõe e alcançamos a metade do segundo trimestre, a gestão econômica do governo Dilma dá sinais claros de incapacidade para estimular o crescimento e conter a inflação. 0,6% de crescimento econômico no primeiro trimestre é um banho de água fria no otimismo do governo. E olhe que esses índices só não foi pior porque tivemos a força costumeira do agronegócio. Quando se considera o aumento da inflação, a alta do dólar, a diminuição do superávit primário e o recuo da indústria, o quadro se delineia para 2013 não é nada esperançoso. A reação do governo, lamentavelmente, foi péssima. Capitaneada pelo ministro Mantega, mestre em previsões erradas, e o submisso presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, a equipe econômica vai perdendo o controle da situação e parece ter apenas um mecanismo para tentar dominar a inflação: a alta dos juros. O fato é que hoje a previsão para o crescimento do PIB, com todo o otimismo possível, não deve superar 2%, a menos que haja um milagre. Em relação à inflação, a média das projeções medida pelo IPCA continua em 5,8% para 2013 e 2014. Centro da meta, em torno de 4%. Nem pensar. Ninguém no governo fala mais nisso. Ao contrário das expectativas, a inflação não cedeu ao aumento da taxa Selic do início do ano. E os 8% estabelecidos pelo Copom não deve dar o resultado esperado. Nem com o tomate fora de cena a inflação caiu. Nesse ritmo, a Selic deve ficar bem acima das previsões anteriores, 8,25% para o final de 2013. Para 2014, quem arriscaria uma previsão? Será que vamos voltar aos patamares de juros impensáveis que eram praticados no Brasil? Ora, é evidente que há algo errado na política econômica do governo. As medidas para conter a inflação são insuficientes. A equipe econômica está presa numa armadilha, não consegue se mexer. A presidente Dilma, senador Aloysio, vai perdendo o controle sobre a política econômica. O efeito dessa letargia sobre os setores produtivos é nefasto. O Instituto Valor Data constatou que, entre 238 empresas não financeiras, as despesas cresceram mais que as receitas. Repito, senhor presidente, as despesas cresceram mais que as receitas. A consequência é óbvia. O lucro desse grupo caiu em relação ao verificado no mesmo período do ano anterior. E o resultado da complacência do governo, diante da inflação que faz as despesas crescerem mais rapidamente que o eventual aumento da demanda gerada pelos incentivos governamentais. Os lucros retidos são a fonte mais importante do investimento. Se esses lucros são corroídos pela elevada inflação, o resultado não poderia ser outro. O Brasil já caiu no círculo vicioso da inflação. A sociedade, nesse contexto, já sentiu um impacto no orçamento doméstico, e, em particular, a classe média. São cortes para todos os lados, lazer, escola, viagem e assim por diante. Se a classe média, principal força motriz da economia, coloca o pé no freio, o país como um todo diminui o ritmo e faz o PIB cair. Mas, senhor presidente, é fundamental dizer nesse plenário que o governo da presidente Dilma está errado na condução da economia e pode destruir a estabilidade econômica construída desde o Plano Real.
Os dados da inflação de 2012, alguns importantes países da América Latina, por exemplo, mostram que a taxa brasileira foi bem mais alta. Esses países têm em comum com o Brasil o fato de serem exportadores de commodities. Portanto, estão sujeitos aos rumores da crise financeira internacional. Ainda assim, o México teve inflação de 3,57%, o Peru, 2,65%, a Colômbia, 2,4% e o Chile, 2,1%, bem mais baixa que a inflação brasileira. Aqui, a inflação só não foi o dobro da mexicana, mas esteve pelo menos 2 vezes acima dos demais vizinhos ou parceiros sul-americanos. Alguns economistas justificam a inflação pelo choque de oferta. Por isso, a inflação não responderia ao aumento da taxa Selic. Só esse argumento já invalida o principal instrumento de controle da inflação apresentado pelo governo Dilma, o próprio aumento dos juros. O problema da inflação brasileira é muito mais complexo. E o Congresso Nacional, em particular, o Senado Federal, tem a obrigação de exigir explicações adequadas da equipe econômica sobre o fenômeno inflacionário. Senhor presidente, eu não acredito que o ministro Manteiga não saiba dos verdadeiros fatores que compõem a inflação brasileira. Não acredito, muito menos, que o presidente do Banco Central também não conheça a verdade dos números. A menos ainda que a presidente Dilma desconheça o quadro real da economia brasileira. Mas por que então os senhores Manteiga e Alexandre Tombini insistem nesse costumeiro lenga-lenga que falam quando comparece ao Senado? Para mim, o governo da presidente Dilma não está de fato preocupado em vencer a eleição. A única meta tentar é a reeleição. A presidente sabe o que deveria ser feito, mas não tem ousadia nem audácia para fazer o que o Brasil precisa. Para controlar a inflação, serão necessárias medidas bem mais enérgicas. O corte deve começar por esta enorme máquina pública que onera o contribuinte e o setor produtivo, para arcar com custos de 58 bilhões de reais ao ano. Em 2002, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, haviam 24 ministérios ou secretarias com esse status. O presidente Lula elevou o número para 37. E agora, a companheira Dilma achou que era pouco e cria mais 2. Hoje são 39 ministérios ou órgãos com essas condições. Desde Fernando Henrique, houve um aumento na máquina pública da ordem de 60%. Para um presidente que se diz boa gestora, não é impensável. Qual é o argumento minimamente razoável para a máquina pública crescer dessa forma? Os números são impressionantes. De acordo com a matéria publicada no jornal O Globo, sob o título Gigante Caro, no total, o orçamento para custeio de toda a engrenagem federal chega a 377,6 bilhões de reais. Aí estão incluídos, por exemplo, órgãos técnicos, empresas públicas, universidades, escolas e institutos técnicos federais. É um valor, senhoras e senhores senadores, que representa mais que o PIB dos países como Peru, Nova Zelândia ou Marrocos. Aí vem o senhor Manteiga e o senhor Tombini tentar convencer o Senado que a inflação está sob controle. E a presidente diz que está firme no mesmo propósito. É tudo uma grande encenação, um teatro, um final que pode colocar em risco todo o esforço empreendido desde a implantação do Plano Real por Fernando Henrique Cardoso. O Brasil não pode se curvar diante de um projeto de governo em detrimento dos interesses maiores da nação. O Brasil quer o crescimento sustentável, o crescimento duradouro, sem inflação, com uma educação pública de qualidade, segurança e assistência médica e hospitalar, um país planejado, um Ministério da Fazenda, um Banco Central com planejamento a longo prazo, e não como nós estamos assistindo até agora. Muito obrigado, senhor presidente.